A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Estamos aqui para darmos início a mais um EBD online, estudando uma lição especial, a qual fala sobre o sermão escatológico de Jesus. Hoje iremos ver a quarta lição, a qual irá falar sobre permaneça alerta. Cristo irá voltar. Antes disso, vamos ver aqui um resumo. Aqui nós temos um quadro resumo que fala sobre o tempo do fim. Nesse tempo do fim nós temos um período que está entre a primeira e segunda vida, que é a grande tribulação, a qual começa ali na Judéia, em Israel, mas quanto mais tempo se aproxima da volta de Cristo, ela será mundial e irá crescer em intensidade. Pois bem, a lição de hoje ela vai nos dar, irá nos falar sobre algumas coisas. Por exemplo, irá falar sobre que esta vinda de Cristo será uma vinda certa. Ela é certa por causa disso, mas também inesperada. Por isso que devemos estar preparados para ela. Começamos sobre a questão da certeza. Uma das coisas que Cristo irá fazer para nos mostrar que essa vinda ela é certa é nos falar da parábola da figueira. Nessa parábola ele vai nos mostrar que quando alguém vê o fruto desta figueira, é sinal de que chegou o verão, pelo menos lá na Palestina. Assim, da mesma maneira, quando virmos essas coisas acontecerem, que coisas são essas? Os sinais que ele havia apontado anteriormente. É sinal de que a vinda dele estava próxima, ou que era certa. Diante desse quadro, vai falar de uma geração. No versículo 30 de Marcos 14, versículo 30. Vai falar dessa geração. Que geração é esta? Normalmente, quando Marcos, Lucas e Mateus falam de geração, está falando dos contemporâneos de Jesus, das pessoas que viveram naquela época. Quando nós olhamos para o versículo 29, percebemos que estas coisas, esta geração está ligada diretamente, ou melhor dizendo, o texto vai dizer que esta geração não passará sem ver estas coisas. Quando nós comparamos com o versículo 29, nós percebemos que estas coisas se referem àquilo que foi apresentado nos versículos 5 e 23 de Marcos. E que isto exclui a volta de Cristo, porque isto são sinais da volta de Jesus. Diante disso, Jesus ele vai mostrar para nós de que a sua vinda é certa. Como é que ele vai dizer isso? Ele vai dizer de que o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Ele, dentro do contexto aqui, ele está falando da certeza de sua vinda. Mas ter certeza da vida significa ter certeza de quando isto vai acontecer? Bem, Jesus vai dizer para nós que não é bem assim. Se por um lado nós temos certeza, por outro lado nós não temos certeza quanto à sua vinda, porque a sua vinda é de maneira inesperada. Ele vai explicar para nós em Marcos 14, 32 ou Mateus 24, 36, de que ninguém sabe da sua vinda, nem os anjos, nem o próprio Filho, senão o Pai conhece esta vinda. É claro que quando ele fala que o Filho não sabe, ele está falando da humanidade. Em sua humanidade, Cristo não sabia. Por isso que só o Pai sabia naquele momento. Daí nós percebemos que ele está falando o seguinte: é certo que eu irei voltar, mas ninguém sabe quando irei voltar. E para reforçar esta ideia de que ninguém sabe que ele vai voltar, ele vai falar da geração de Noé, vai comparar as gerações com a geração de Noé. Ele vai dizer que no dia de Noé, as pessoas estavam vivendo uma vida normal, como, por exemplo, casar, trabalhar, se alimentar. Mas, de repente, quando Noé e sua família entraram na arca, aí veio o dilúvio.
Ou seja, eles não estavam esperando aquele dia. Aquele dia pegaram eles de surpresa. E a mesma coisa acontecer quando o Filho do Homem voltasse. Inesperado este evento. Dentro desse contexto, nós percebemos que ele vai dizer que duas pessoas estarão no campo, uma será levada e outra deixada. Duas estarão trabalhando no moinho, duas mulheres. Uma será deixada e outra será levada. O que ele quer dizer com isso? Bem, a melhor explicação contextual que nós percebemos para isto é que quando ele vai falar de Noé, ele vai dizer que aqueles que foram levados pelas águas do dilúvio. Logo, é mais provável, quando ele fala de ser levado, está falando de que aqueles que vão ser levados para o julgamento, para a condenação. E aqueles que vão ser deixados, são deixados para a salvação. Contextualmente, essa seria a melhor explicação. Ele também vai reforçar essa ideia de inesperado, contando duas parábolas. A primeira delas que nós percebemos aqui é que ele fala que um homem que ia viajar reúne os seus servos, dá autoridade aos seus servos, reúne o porteiro e pede para ele vigiar, não dormir, estar atento. Aí ele vai reforçar essa ideia de inesperado. Também ele vai falar de um pai de família. E vai dizer que esse pai de família, se soubesse a hora e o dia que o ladrão viria, ficaria atento, esperando. Então você percebe que aqui ele está reforçando a ideia de que precisamos vigiar, estar alerta, porque não sabemos nem o dia nem a hora da volta de Cristo. Dentro disso, o que nós percebemos? Que há uma tensão de que é certo que Cristo vai voltar, a volta de Cristo é um evento certo, não há dúvida que ele vai voltar, mas ao mesmo tempo devemos estar sempre prontos, porque não sabemos quando ele vai voltar. Devemos estar sempre preparados para este evento. Mas a pergunta é, como nós podemos estar preparados para este evento? Nós iremos ver isso especialmente em Lucas. Lucas ele vai falar dessa vigilância, ou dessa vigília, desse alerta, vai continuar o mesmo tema, só que usando um conteúdo diferente. Ele vai mostrar, dentro desse texto aqui, dois perigos. O primeiro perigo é o perigo de não estar atento, o perigo de não estar alerta para a volta de Cristo. Ele vai mostrar sobre isso. O segundo perigo é que, uma vez que não estamos atentos, não estamos alerta para a volta de Cristo, não estamos ali esperando, é o perigo de nos entregarmos aos desejos carnais. É interessante que dentro desse não preparar, não está apenas o desejo carnais, mas também está a secularização, o trabalho, as pessoas estarão trabalhando, estarão fazendo as coisas do dia a dia. Então, e além disso, desejos carnais, como por exemplo as orgias, a embriaguez. Então são dois perigos que as pessoas enfrentam, que nós como cristãos enfrentamos. E Cristo mostra esses dois perigos para que estejamos em alerta. E como é que nós podemos estar em alerta? Ele vai dizer que nós precisamos estar cultivando a nossa vida espiritual. E para falar dessa vida espiritual, ele vai falar especialmente da oração. Cultivar a vida espiritual. É claro, meus queridos, que a salvação é unicamente pela fé e pela fé somente. E é por isso que ele está convidando aqueles que são salvos em Cristo Jesus a estar alerta, a cultivar a sua vida espiritual. O que nós podemos dizer para você é que se você é um salvo em Jesus Cristo, você vai ouvir essa advertência e vai cultivar a sua vida espiritual, se distanciando dos desejos carnais, mas também não deixando que essa atividade do dia a dia lhe afogue, lhe tire do seu contato com Deus, te tire da sua vida espiritual. Tome cuidado com isso, pois nós sabemos, meus queridos, que Cristo está voltando. É uma certeza que nós temos. Cristo está voltando. Não sabemos nem a hora, nem o momento. Por isso que nós precisamos estar preparados. Vigie sempre. Permaneça sempre aguardando a volta de Cristo. Que Deus te abençoe.